Palavra de Deus em Mateus, capítulo 4. Mateus 4 é a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, faz questão de botar as histórias em sequência, e até para ter uma certa cronologia, mas sempre alinhando com o Antigo Testamento. Israel deixa Faraó ali, o Egito, e passa pelo Mar Vermelho. Então Jesus passa pelo batismo. Israel entra no deserto e vai sofrer com fome, com sede, com problemas ali de convivência, com uma série de coisas, e Jesus sai do batismo e vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Então, tem um paralelo entre essas duas histórias. Tem um paralelo com a sua vida também. Porque muitas vezes nós achamos que a vida cristã vai ser só de maravilhas. Que o cristão ele recebe um superpoder, ele fica blindado contra todos os problemas, mas não é isso que acontece. Nós vemos aqui que quem leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo. Muitas das provações que nós passamos é o Espírito Santo trabalhando no nosso caráter, a nossa personalidade. Ouvi o testemunho de um grande pastor, que hoje pastoreia uma igreja muito grande, e ele disse que sofreu muito na vida. Ele conta histórias de fome, de necessidade, de provações tão grandes, e ele diz que Deus estava trabalhando o caráter dele. Então, o Espírito Santo nos leva para o deserto para trabalhar o nosso caráter. E esse paralelo entre Israel, Jesus e nossas vidas nos chama a atenção, porque às vezes nossas dificuldades são um sinal de que Deus às vezes está querendo trabalhar alguma área da nossa vida. O que acontecia no deserto? No deserto o povo tinha fome. O povo fazia? Muitos diziam: oh, lá no Egito tinha carne, lá no Egito tinha cebola, lá tinha lá era seguro. Então, começa a olhar para o passado. E tem pessoas que passam por dificuldade também reclamando. Eu, quando estava no mundo, não passava por isso. O que está acontecendo? E Jesus aqui, ele vai viver a caminhada cristã. Sair do mundo de pecado, crer e ser batizado, passar por tentações e ter que vencer. E com que Jesus vence as tentações? Com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Não tem outra forma de você vencer a tentação. Para você vencer tentações e provações, você precisa ter o Espírito Santo e a palavra de Deus. E ir para os lugares que o Espírito Santo te leva. Porque tem pessoas que vai por uma boate. Aí diz que foi o Espírito Santo que levou para tentar. Não, Jesus não foi para uma boate, já tinha prostíbulo, já tinha coisas erradas nessa época. E muitas, né? Porque o Império Romano era muito complicado, pior do que os dias atuais. Então, tem que ter cuidado, saber diferenciar as provações que Deus nos permite para o nosso crescimento e as provações que nós pegamos com as nossas mãos. Tem pessoas que se metem num caso extraconjugal e dizem que não, foi provação de Deus. Não é provação de Deus, é provação sua. As provações de Deus, elas são pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai junto com a pessoa e você tem a palavra do Espírito, que é o que Jesus faz aqui. Uma coisa que nós aprendemos aqui é que Satanás, ele observa as nossas necessidades. Ele viu que Jesus estava com fome, o que ele fala? Transforma água em pães. Então, Satanás vai te tentar nas tuas necessidades. Se tu vai viajar e passar muitos dias longe da tua mulher, longe do teu marido, é aí que vai dar um problema para poder ele tentar você com a mulher, com o homem. Quando você estiver em crises financeiras, é aí que às vezes o teu patrão vai dar em cima de você, tua patroa. É aí que vai aparecer uma oportunidade de você roubar no seu trabalho, fazer alguma falcatrua. Satanás conhece as tuas necessidades.
E aqui Jesus está em jejum, e quando você está em jejum, quem faz jejum sabe que, de um lado, é bloqueado uma série de emoções, porque o cérebro quer economizar energia, mas nós ficamos meio sensíveis a palavras, porque a palavra ela dispara um gatilho mental muito grande. E aqui, quando ele fala a palavra pão, isso na mente dele é terrível, porque tem muitos dias que ele não come. Conheço a história de um irmão que foi jejuar muitos dias, e ele disse que depois de alguns dias de jejum, quando ele ouviu o barulho da vaca mungindo, não sei se é mungindo, ele disse que imaginava uma jarra de leite. Por isso que é um pecado gravíssimo alguém ir com roupas sensuais para dentro da igreja. Porque quem sente mais desejo sexual, quem é mais fácil de sentir desejo sexual é quem não pratica o sexo. As pessoas do mundo praticam o sexo e acham coisa normal. Então essas pessoas não são tão sensíveis como alguém que está dentro da igreja se guardando ali. Então uma mulher que vai com a roupa indecente, um homem que vai com a roupa indecente, às vezes vai despertar desejo no irmã e no irmão. Isso é uma maldade muito grande, porque a sensibilidade desses irmãos é maior. Tem até um ditado que diz que a fome é o melhor tempero. Então, é ser instrumento de Satanás para tentar a igreja e ir com a roupa indecente para a igreja e dizer que Deus não liga. Claro que Deus liga. Por isso que essas pessoas vão para a igreja e às vezes elas voltam amaldiçoadas da igreja. Vão com a roupa indecente, aí vai com saúde e volta com câncer. Vão com a vida financeira abençoada e volta amaldiçoada, porque elas não fazem discernimento da presença de Deus. É um decote, é uma roupa marcando. São palavras, são insinuações, são piadas, são conversas, são olhares maldosos que transmitem muita coisa. É a maneira que senta, deixa a calcinha à mostra, às vezes sem querer, mas às vezes propositalmente. Então, um homem ou mulher que não se porta bem na igreja, ele é instrumento de Satanás para a tentação. Não deve ser em nenhum lugar do mundo, na feira, na rua, porque se Jesus disse que alguém olhando para essa mulher ou para esse homem vai cometer adultério só em pensamento, então essa pessoa também é culpada desse adultério. Por isso que as pessoas acumulam muitos pecados. E aí as orações dela não são ouvidas, ela passa anos na igreja, ele passa anos na igreja, vão para grupo de oração, sai, reclama do pastor, recebe a oração de um e nada acontece, faz é piorar. Porque no domingo seguinte, nas 2, 3 vezes na semana estão lá com a sua sensualidade na igreja. Querem se exibir. Conheci uma mulher que ela tinha um bumbum grande, então cheguei num lugar para congregar, para conhecer uma irmandade uma vez, era jovem, cheguei lá, a fama dela, a irmã da bunda grande. E os jovens e as pessoas achavam aquilo engraçado, e disse que quando ela entrava, ela já tinha um trejeito de dar uma revirada para poder chamar a atenção mesmo, porque ela se achava bonita e interessante por ter a bunda grande, então as roupas dela já faziam contorno para projetar ainda mais Satanás na vida dessa pessoa. O espírito que opera numa pessoa dessa é do diabo. Então, Jesus estava mais sensível a palavras, porque essas palavras traziam imagem. Então, quando ele diz, transforma essas pedras em pães, ele tentava Jesus na sua necessidade, porque ele observava a necessidade de Jesus, e ao mesmo tempo ele queria colocar dúvida em Jesus sobre a filiação de Jesus, se tu é o Filho de Deus. Porque o Espírito Santo desceu sobre Jesus e disse, esse é meu filho amado em quem é minha alma se compraz. Aqui você vai aprender, Satanás vai tentar dizer que é mentira as promessas de Deus na sua vida. Se Deus prometeu para você um casamento, uma vida financeira melhor, a saúde, a libertação dos seus filhos, Satanás vai dizer que é mentira. Ele vai dizer a você, está servindo a Deus e diz que Deus vai te dar isso, mas tu não é filha de Deus não, Deus não te melhorou financeiramente. Deus olha a tua empresa, olha a tua saúde, olha teu casamento, olha teus filhos. Então, junto com a dúvida, ele dispara o gatilho mental da dúvida e, ao mesmo tempo, ele quer acionar a fome em Jesus por meio de palavras. A psicologia de Satanás, ele entende psicologia de palavras. E ele vai tentar o homem nas suas emoções mais íntimas, que a fome, Jesus não foi sustentado só com essas 3 tentações. A Bíblia diz, em outras passagens, que ele foi tentado com toda sorte de tentação.
E tem outra passagem que diz que ele foi jejuado e o Satanás o tentava, parece que era uma coisa contínua. Então veja, ele vai tentar você, vai tentar nós nas nossas necessidades. Ele vai observar tudo, ele vai questionar nossa fé em Deus e nossa filiação e as promessas de Deus na nossa vida. E ele vai disparar em nós gatilhos mentais. Por isso que você que se abstém da sexualidade, e deve ser assim, você num aplicativo onde tem mulheres se rebolando e homens se rebolando, é um pecado. Uma vez eu vi uma senhora, com mais de 50 anos, que baixou um aplicativo e falando mal das pessoas que se rebolavam no aplicativo. Minha irmã, meu irmão, se você está falando mal, é porque você está vendo. Tudo bem que às vezes tem um vídeo num grupo que a gente abre sem querer, mas de propósito, você está ali, vai despertando o desejo, daqui a pouco você não consegue controlar o impulso, vai criar uma aglomerado de informação que você não consegue mais segurar. E Satanás entende disso, dos teus traumas, dos teus complexos, das tuas necessidades psíquicas, e vai te tentar naquilo que você está precisando. Mas Jesus respondeu com a fé, que é o escudo da fé, e com a palavra do Espírito. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós vamos ver dois contrastes. Um dos dois é a palavra de Deus, é a Bíblia sendo utilizada. Só que a Bíblia na boca de Jesus como a palavra de Deus, e a Bíblia na boca de Satanás como um instrumento de pecado. Então você toma cuidado com as mensagens que você recebe. Tem gente que está no pecado recebendo mensagem de incentivo. Uma irmã, eu conto essa história, uma irmã casada com um irmão mais velho que ela, parece que bem sucedido, tinha fazenda, tinha tudo. Ela tinha um filho, passava dificuldade, casou com ele. E aí ela um pouco insatisfeita, porque ele era mais velho que ela um pouco. E ela recebe uma profetada de uma irmã dizendo que aquele não era o esposo dela, não. Deus ia dar um moreno e tal. E ela gostou, porque era bonitão a história. Mas era engodo de Satanás, irmão. Como é que você está casado e casada e Deus vai te dar outro? Deus pode dar se teu esposo morrer, tua esposa morrer, mas isso é triste. Então tem palavras que não é de Deus, mesmo sendo da Bíblia. Isso é perigoso demais. Aqui Deus está mostrando aqui que você tem que ter cuidado até com as pessoas que falam da Bíblia para você. Palavras da Bíblia só de otimismo, nunca fala contra o pecado, vai dar certo, Deus é contigo e você no pecado. Como é que Deus é contigo, minha irmã, meu irmão? No pecado quem é contigo é o diabo. Deus é contigo se você for um pecador confesso, alguém que diz: Senhor, tem piedade de mim, eu sou fraco, eu não consigo me libertar desse vício, eu não consigo me libertar dessa luta. Essas são as pessoas que se chegam diante de Deus com direito à resposta de Deus. Chega muita gente nos grupos e a gente fica impressionado. É alguém usuário de droga e diz: irmão, ora por mim para eu me libertar das drogas, eu sou viciado. E eles falam com tanta vergonha: eu sou viciado em álcool, eu tenho um problema. Então, sabe, fica toca o coração da gente. A sinceridade, a simplicidade, a vontade de mudar de vida. Aí tem irmãos e irmãs, são crentes há muito tempo, e chega e pede oração, e pede em 10 grupos, em 10 igrejas, tudo, e a vida dele não muda. Aí Deus vai lá e faz uma obra na vida do drogado. Às vezes melhora a condição financeira dele. Ele com a condição financeira vai para um tratamento, então casa com a mulher, aquele amor pela mulher dispara nele um monte de emoções que anula o efeito. É incrível como Deus opera. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui Deus deixa outra mensagem também. Uma é que você tem que alimentar o corpo, outra é que você tem que alimentar o espírito. Está dizendo não é para só alimentar o corpo, não, tem que alimentar o espírito também. É isso que Jesus está dizendo: busca primeiro o reino dos céus, ou seja, alimenta primeiro com as coisas do céu, depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que você precisa comer, Deus sabe que precisa pagar a conta, Deus sabe de tudo, mas primeiro as coisas do céu. Enquanto as coisas do céu não estiverem ajustadas, dificilmente a vida financeira, emocional e
dificilmente a sua vida vai estar alinhada antes de você alinhar a vida espiritual. E aqui é que Jesus está dizendo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, primeiro o reino dos céus, depois as demais coisas serão acrescentadas. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou no pináculo do templo. Essa tentação é muito interessante, porque aqui ele vai mexer com as emoções de Jesus, com orgulho. Ele sabe que Jesus sabia que era o Cristo, que era o Filho de Deus, que já sentou ao trono de Deus. Ele está querendo projetar, sabendo que Jesus era humano, também, que era projetar em Jesus emoções humanas. Aí é que Satanás trabalha os nossos complexos na prova. Tem gente que é orgulhoso, tem o complexo de Napoleão, o complexo de superioridade, o complexo de inferioridade, o complexo de Dom Juan, acha que é conquistador, e aí vai trabalhando com essa história de um homem bem casado, feliz, vivia financeiramente bem, e de repente ele se achou um conquistador, estava namorando com todo mundo, as meninas novinhas dando em cima dele, e o cara nem se toca que são mulheres endemoniadas, homens endemoniados. Conheci um homem que ele, um jovem, ele muito novo, com 16 anos, ele já tinha tido mais de 250 namoradas. Ele chegava, olhava para uma menina, fazia sinal com a mão, a menina via, ele namorava com ela, às vezes ele não sabia nem o nome dela. Uma parada de ônibus, ele conversava com a pessoa, daqui a pouco pegava um táxi com a pessoa e saía. Ele conquistava mulheres dentro de ônibus, conquistava na rua, era uma habilidade muito grande. E ele se converteu e depois ficou gordo, careca, barrigudo. A aparência já não era mais a mesma, mas ele continuou um conquistador. Ele ia para a festa com rapazes novos, pessoas mais novas, e ele namorava 3 mulheres na noite, os rapazes ficavam lá, encostados, sem chegar ninguém, e todo mundo ficava impressionado com ele. Achava que ele era super. Mas ele um dia se converteu e percebeu que isso não era normal. Muitas mulheres davam em cima dele, ele começou a orar. Disse, isso aqui é espírito, não pode ser normal essa coisa. E aí, Deus libertou ele. As mulheres pararam de se interessar por ele, era espírito, não pode ser normal uma coisa dessa. Tem limites, né? Mesmo uma mulher bonita, mesmo um homem de boa aparência, os espíritos vão trabalhar nessa área. Talvez esse seja o teu problema. E aqui Jesus, ele vai dizer, ó, se lança daqui abaixo, né? Para que Jesus voasse, e os anjos recebessem ele, imagine o glamour disso. Tem filmes aí do Superman que o avião, quando vai batendo no chão, ele segura e o povo aplaude ele no estádio. É mais ou menos isso que Satanás quis produzir em Jesus, o glamour. Jesus de novo. E olha que ele recitou o Salmo 91, viu? Para falar essa tentação para Jesus. Veja que o Salmo 91 pode ser que seja o diabo usando ele contra você certas horas. O Salmo 91 é uma bênção, mas se for dito na hora errada, pode ser a voz de Satanás falando com você. Cuidado com a Bíblia que você não ora para ler, que você não busca de Deus a resposta, que você não compara com outros versículos. Você não pode pegar um versículo isolado e já desenvolver uma teoria sobre a sua vida. E agora Jesus usa o versículo certo, e disse-lhe no 7, verso 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus vai usar o quê? Palavra do Espírito, o escudo da fé. Disse-lhe, novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos o serviram. Agora Satanás vai tentar ele numa outra área. Não é que só Jesus teve 3 tentações, aqui está dando mais ou menos as áreas de tentação que ele deu. Tentou os desejos mais íntimos de Jesus, sexuais, libidinosos e alimentação. Depois ele tenta Jesus no orgulho e agora ele joga todas as cartas. A glória, a fama, o sucesso. Ele quis dizer, Jesus, você vai ser o cara. É quando você tenta servir a Deus e alguém, um olheiro te chama e diz que você é uma mulher bonita, um homem de boa aparência. Você tem um potencial muito grande, e lá vem a cantada. Às vezes é só um charlatão querendo te conquistar, uma mulher querendo te conquistar, mas às vezes vai te dar mesmo.
Tem hora que você tem que fazer escolhas entre ter uma vida simples e ser famoso e ir para o inferno. E Satanás fez isso com Jesus, jogou todas as cartas, ofereceu tudo. Ele sabia que Jesus era mais importante, derrubar Jesus, do que tudo que ele tinha. E esse capítulo é muito importante, que ele fala da importância da política, por exemplo. Aqui, ele estava oferecendo a Jesus um governo político, de todo mundo. Ele queria botar Jesus como cara, o comandante do mundo todo. E ele poderia escolher. Então, é um perigo em quem você vota, em quem eu voto. E às vezes nós podemos estar colocando alguém inspirado por Satanás, cheio de demônios no poder. Então, o cristão no voto, ele pode pecar mais do que na sua vida inteira, porque com o voto ele pode matar crianças, ele pode destruir vidas através do aborto, ele pode destruir crianças através de ideologias contrárias à palavra de Deus. Então, no voto você se prende com Satanás. O voto é uma aliança com Deus ou uma aliança com o diabo. Não estou dizendo que os políticos são bons, não, tem uns melhores que o outro, claro que tem. E é isso que você deve fazer, votar nos melhores, nos mais próximos da palavra de Deus. Você não vai ter perfeitos. Você vai ver crentes que são falhos, mas é melhor votar num crente falho do que votar alguém que é contrário à palavra de Deus, ou do que anular o voto. O voto é uma aliança com Deus ou é uma aliança com Satanás. Ou é um pacto com Deus ou é um pacto com Satanás. Ou você invoca anjos e a presença de Deus para a sua vida, ou você está invocando demônios para a sua vida. Por isso que as pessoas que votam errado ficam com a vida atrapalhada também. É normal a pessoa vender o voto e na outra eleição está na miséria tendo que vender o voto de novo. Em vez de ter votado em alguém bom, melhor para a palavra de Deus, dentro dos planos de Deus, o melhor possível, é o melhor que você tem. O pior é você não escolher nenhum, não votar em ninguém, anular o voto, ou votar em branco, ou não votar, que é pecado não votar. E o pior ainda é você escolher alguém contrário à palavra de Deus. Escolhas, e aí você escolhe errado. Aqui está Satanás oferecendo. E às vezes Satanás está oferecendo um governo para um político. E é por isso que, na época de política, ele possui muita gente. Satanás se concentra na política do país. Eu acredito que vem reforços de demônios de outros países. Porque Satanás, com certeza, age de acordo com o território. Nós vemos algumas passagens de Daniel que parece que tem governos territoriais, mas eu acredito que em época de eleição de um país, tem militantes, demônios que militam de outros países que vêm, porque é importante decidir a eleição de um país. Porque decide a cultura, a arte, a educação, a segurança. E aí Satanás vai ganhando espaço. Tome cuidado. Votar errado pode te levar para o inferno. Votar em coisas contra a palavra de Deus vai para o inferno. Se você vota no partido que apoia o aborto, você vai ser culpado das mortes das crianças, você vai para o inferno por isso, prestarás conta. Se você vota num partido que apoia as drogas, você prestará conta disso. E você está impulsionando as drogas, você será julgado também pelo tráfico de drogas. Não brinque com as coisas de Deus, as coisas de Deus são muito sérias. Muitos crentes vão para o inferno porque votaram errado. E Jesus, no verso 10, dá resposta a Satanás, a palavra do Espírito, escudo da fé aqui, e diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você precisa ler a Bíblia toda para que o Espírito Santo ministre a palavra na hora da tua dificuldade. Muitos cristãos sofrem, ficam atrás de profetadas e de serem enganados, porque não tem o Espírito Santo dentro deles e não leem a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo se manifesta na sua vida, ministrando a saída na sua vida. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui mostra que a prova não é para sempre. Tudo tem um tempo determinado. Essa dificuldade que você está passando não pode ser para sempre, irmão. Se você está debaixo da palavra de Deus, Deus vai agir no momento certo na sua vida. Nada foge do controle de Deus. Aqui Jesus não estava fora do controle de Deus. Todos esses dias que Jesus passou aqui foram debaixo do controle de Deus. Jesus jejuou 40 dias, como Moisés jejuou 40 dias,
como Elias jejuou 40 dias. Então, Deus está alinhando aqui Jesus como grande profeta. Deus quer provar para o povo que esse Jesus que jejuou também 40 dias, tem uma discussão se Jesus só comeu, só ficou sem comer e bebeu água. Eu não acredito que Jesus ia ser inferior a Moisés e a Elias. Mas o importante é que Jesus aqui está mostrando que Jesus era o grande profeta que deveria vir, semelhante a Moisés, e está sendo apresentado nesse estudo de Mateus. Mateus está sendo perido pelo Espírito Santo, dando as pinceladas corretas para mostrar o retrato certo de Jesus através da palavra que ele era o Messias, que ele é o profeta semelhante a Moisés, que ele era o Filho de Deus. E Jesus vai ver que João Batista foi preso, volta para Galileia e deixa Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. E ele diz no verso 14, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Veja que ele faz, é muito comum Mateus associar uma passagem ao Velho Testamento, porque nós lembramos que Mateus vai provar que Jesus é o Cristo. Mateus está escrevendo para os judeus, numa linguagem judaica, num estilo judaico, dividindo em textos, de forma judaica, para criar uma conexão com a Torá, com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é o livro sagrado dos judeus, e todos os outros também são sagrados, só que o mais sagrado é a Santa Torá. Então, ele cria essa conexão com argumentos, com palavras, e aqui nós não estamos fazendo um estudo aprofundado, mas já aprofundamos mais um pouco em relação a Êxodo, mas ele usa palavras que ele vai tirar de textos do Antigo Testamento, ele vai provar que existiam profecias a respeito dos acontecimentos específicos. Ele diz, ele mudou para Zebulon e Naftali porque tinha uma profecia de Isaías, e ele vai falando de Isaías porque Isaías é profeta messiânico, né? E Jesus andando, desde que começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mostra que Jesus ele não ia só curar. As pessoas acham que Jesus ia curar. Não, Jesus primeiro pregava, ensinava a palavra de Deus, combatia o pecado também, como João Batista. Quando ele diz arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, está fazendo um resumo da pregação de Jesus. Era uma pregação de arrependimento e de esperança. É porque as pessoas às vezes arrependem porque é chegado o reino dos céus. Jesus não saía gritando na rua, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Não. Ele pregava uma palavra de arrependimento, dizia, os seus pecados vão te condenar, você precisa de mudar, e oferecia a oportunidade das pessoas se entregarem a Deus. E disse que ele viu junto ao mar Simão, chamado Pedro, e André, e os irmãos que lançavam a rede no mar, porque eram pecadores, e chamam eles, né? E eles deixam a rede e começam a seguir. Começa a ver outros dois discípulos, Tiago e João, num barco, ele chama esses pescadores, e eles deixam ele imediatamente. Aqui mostra a prontidão desses discípulos em servir a Deus, e aí nós vamos entender que, em outras passagens, que acontece um milagre aqui. Aqui Mateus não fala desse milagre da pesca maravilhosa, mas em outras passagens vai ver que eles viram esse milagre chama a atenção deles, porque não foi comum, então eles não iam seguir um homem comum, então não siga homens comuns, a não ser que você veja a palavra de Deus na vida dele, a integridade da palavra dele e a manifestação do Espírito Santo na vida deles. Jesus não disse, ei, vem me seguir, eles seguiram. Não, eles viram pelas provas que Jesus deu, que Jesus tinha palavras de Deus, que Jesus tinha o poder de Deus na vida dele. Se você não vê as palavras de Deus na vida de um homem, a conduta de Deus na vida do homem, a palavra de Deus é a conduta de Deus na vida do homem, e o poder de Deus na vida dele, não siga essas pessoas. Porque tem que ter palavra de Deus, conduta de Deus, seus hábitos, suas falas, ser conivente com suas palavras, seus atos, e o poder de Deus na vida deles. Então, ele só chamou e eles seguiram? Não, aconteceu milagres, aconteceu provas. Então, aqui é porque os evangelhos, cada um conta, o Espírito Santo usa cada um à sua maneira, para provar que essa história não era mentirosa. Se fosse uma cópia, seria tudo igual, não é a cópia.
Se tiver 4 testemunhas de um crime, e você colocar elas separadas, você vai ver que elas não vão contar a história igual. Uns vão esquecer uns pontos, outros vão lembrar de outro, outros vão contar com mais detalhe, outros com menos detalhe, alguns pontos. Isso é uma prova que a história é verdadeira. Quando você vê 4 testemunhas dizendo as histórias igual, é porque combinaram. Isso é técnica de entrevista, de investigação. E a prova, teve um perito criminal que se converteu quando analisou os evangelhos, porque ele viu que não era uma cópia. As pessoas testemunharam, eram testemunhas que transferiram, uns foram testemunhas oculares, outros contactaram testemunhas oculares e viu que os textos eram verdadeiros. Jesus percorria toda a Galileia, nas sinagogas, e aqui é importante ver que Jesus ensinava nas igrejas, que eram as sinagogas. E diz que Jesus não construiu igrejas, Jesus saiu só pregando nas ruas. Não, Jesus pregava em igrejas porque já existiam igrejas. Jesus veio para os judeus, para pregar para os judeus, oferecer a salvação para os judeus. Depois da sua morte, ele estende para todo mundo. Mas como ele veio para os judeus, não tinha que construir igrejas, já tinha igrejas. As igrejas serão construídas depois, quando o povo cristão se estabilizar, porque nos primeiros anos é difícil, porque a perseguição era muito grande. Então, essa teoria de que não pode construir igreja é pecado, é errada. Como é que você vai fazer culto na casa das pessoas na rua? Você deve fazer culto na casa das pessoas na rua, mas tem que ter um lugar físico para se reunir, para estudar, para guardar material. Então, Jesus pregava em igreja e pregava na rua também. O evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isso é primordial. Jesus, onde ele andava, ele curava. Então a cura era para ontem, é para hoje, será para sempre, enquanto ele não voltar. E não estabeleceu o seu reino completo. E a sua fama correu por toda a Síria, trazendo todos os que padeciam cometido de enfermidades, e tormentados, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles o curavam. Ele curava pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas físicos e endemoniados. Essa marca de Jesus de curar e expulsar demônios aonde ele ia. O poder de Deus, o evangelho de Deus tem que curar e expulsar demônios aonde vai. O grande problema de muitas igrejas hoje é que os demônios estão congregando tranquilamente. Ou porque não tem unção os pregadores, ou porque não tem discernimento, ou porque não estão expulsando mesmo. Sei que Satanás está gostando das igrejas modernas. Primeiro, porque não tem palavra de arrependimento. Quando a pessoa prega uma palavra de arrependimento, essa pessoa vai perceber. Postamos os vídeos aí falando sobre mecanismos de defesa, sobre complexos. São problemas mentais que às vezes estão enraigados também em demônios na vida das pessoas. Quando as pessoas têm uma pregação onde as pessoas reconhecem os seus erros, elas começam a dizer, não está certo, Senhor, me mude. E às vezes essa expulsão do demônio acontece na oração da própria pessoa, na pregação da palavra. Mas é importante pregar uma palavra genuína que liberte o povo, porque essa palavra de oba-oba só de bênção acaba com a vida da pessoa. A palavra é como alimento, você tem que ter carne, arroz, feijão, e aí tem que ter a sobremesa, que é a palavra de fé, que é a coisa que coroa lá, né? A cereja do bolo, mas não pode ser só cereja, 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 só açúcar, 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 porque aí só doce você vai ter diabéticos espirituais, pessoas fracas, pessoas morrendo espiritualmente, porque com o casamento destruído, com os relacionamentos destruídos, porque acham que são especiais. Estudem os complexos para você ver. Complexo de Dom Juan, complexo de Napoleão, complexo disso e daquele, superioridade, complexo de inferioridade. As pessoas chegam nas igrejas doentes espiritualmente e emocionalmente, elas têm que ser curadas pela palavra, e a palavra tem que apontar o seu erro. É muito comum mulheres pedirem oração e homens pedirem oração pelo casamento, e dizer, minha mulher é muito ruim, minha mulher faz isso, faz aquilo. Quando a gente analisa um pouco, o problema está mais nele. Às vezes está mais nela, às vezes está mais nos pais, às vezes está mais nos filhos, porque as pessoas são muito egoístas, elas projetam muita culpa nos outros, quando a culpa é nelas. É comum as pessoas virem pedir conselho, a gente aconselhar dentro da palavra de Deus, e a pessoa ficar magoada, porque ela ouviu elogios, quer dizer, você é uma grande irmã, você é um grande irmão, você é um cara servo de Deus, uma cara serva de Deus. Não, irmão, você tem que apontar os erros da pessoa. Não é apontar condenando, não, é mostrar, porque as pessoas não enxergam os próprios erros. Você tem que dizer, ei, irmã, você está errada, você está errado, porque se você deixar ele e ela no erro, você está em pecado. E eles vão para o inferno e você vai para o inferno com eles. Esse adulado nas igrejas é um problema.
Ouvi um homem de Deus, falar uma vez que não podia um pregador de fora pregar na igreja doutrina, porque ele não podia bater na noiva do Senhor, porque o Senhor não ia gostar de bater na noiva dele. Eu achei estranha essa palavra, porque quem está pregando pelo Espírito Santo que manda na igreja. E se é doutrina, louvado seja Deus. A palavra mais certa que você pode ter na igreja é de doutrina. É a única palavra que você pode ter certeza que é sempre a palavra de Deus, a palavra de ensinamento. Mas se eu coloco só profetada, foi o que Satanás fez aqui. Ele colocou a profetada. Ele disse: ei, irmão, receba, você vai ser guardado pelos anjos se você pular daqui. Jesus disse: não é bem assim, não, amigo. Ei, transforma essa pé em pão, meu irmão. Fé, você consegue, você é o cara. Jesus: não. Nem só de pão vive o homem. Essa palavra é boa, mas não é o momento. Você tem que ter sabedoria de Deus até para interpretar a palavra. As palavras de ensinamento você pode colocar sempre na igreja, nem que seja repetido. E aqui Jesus vai seguir uma grande multidão. Jesus vai fazer maravilhas. Esse é o estudo do capítulo 4. Tem muitos ensinamentos ainda aqui, a gente está fazendo de forma rápida. Um capítulo como esse, eu costumo falar, você deveria fazer 10 pregações de 1 hora para poder você tentar esgotar um pouco os textos, porque tem muita coisa. Se a gente for aprofundar em exegese, hermenêutica, outra coisa, tem muita coisa por trás aqui que a gente passou por cima. Mas aqui tem frutos que são visíveis e fáceis de ver. Qualquer um pode ver isso que a gente está falando aqui. Então Deus é o Deus que te tira do Egito, que faz você passar pelo batismo do Mar Vermelho. É o Deus que anda com você no deserto. É o Deus que envia os seus anjos para suprir suas necessidades. E é o Deus que te envia. E Deus pode fazer coisas grandes na tua vida. E Jesus está fazendo coisas grandes. Tem pessoas que têm empresa e às vezes a empresa dele é só para ele mesmo. Ele não usa para a obra de Deus, não usa para a caridade, não usa para dar emprego aos irmãos da igreja. E aí depois vem a falência, vai orar e nada acontece. Às vezes alguém tem uma capacidade, não ensina para ninguém. Alguém tem algum dom, enterra o talento. E não é assim que devemos fazer. Deus pode te usar grandemente, dependendo do teu propósito. O que tu quer? Se tu ficar rico, tu vai fazer o que com esse dinheiro? Viajar? Trair tua esposa, trair teu esposo? Curtir? Tem pessoas que quando crescem esquecem da obra de Deus. Às vezes o deserto dela é a riqueza. Outros o deserto é a pobreza. Outros o deserto é o assédio. Outros o deserto é a doença. Mas o fato é que se você andar no deserto com o Espírito Santo, com a palavra do Espírito, a palavra de Deus, você vencerá o deserto, os anjos servirão e você fará coisas grandes na presença de Deus. Receba a palavra e compartilhe muito no nome de Jesus. Amém, amém.